Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Curtem, comentem, compartilhem, assistam os nossos programas. Todas as segundas-feiras nós temos o Evangelho no Lar às 20 horas. Nas terças-feiras, Evangelho presencial às 19h30. Posteriormente, nós temos a irradiação às 20h30. Todos os dias, um audiobook. Às sextas-feiras, nós temos palestras. Temos diversas palestras já em nosso canal. E aos sábados, às 15 horas, a nossa reforma íntima. Segue os nossos contatos para aqueles que querem os nossos contatos e contribuir com a nossa casa de alguma forma. Convidamos nesse instante a equipe espiritual do SESI, o Centro Espírita Senhores do Bem, que são responsáveis por essa atividade, por esse trabalho do Evangelho no Lar, que possa vir a nos instruir, nos intuir, auxiliar-nos na compreensão e no entendimento do Evangelho, assim também como auxiliar a todos os nossos irmãos que nos ouvem, bem como aqueles nossos irmãos que de forma direta ou indireta estão atrelados à psicosfera dos lares que nos ouvem. Que assim seja. Hoje a nossa lição é a lição de número 12, a arma infalível. Certo dia, um homem revoltado criou um poderoso e longo pensamento de ódio. Colocou-o numa carta, rude e malcriada, e mandou-o para o chefe da oficina de que fora despedido. O pensamento foi vazado em forma de ameaças cruéis, e quando o diretor do serviço leu as frases ingratas que o expressava, acolheu-o desprevenidamente no próprio coração e tornou-se furioso sem saber porquê. Encontrou quase que de imediato o subchefe da oficina e, a pretexto de enxergar uma pequena peça quebrada, desfechou sobre ele a bomba mental que trazia consigo. Foi a vez do subchefe tornar-se neurastênico, sem dar um motivo. Abriu a projeção maléfica no sentimento, permaneceu amuado várias horas e, no instante do almoço, ao invés de alimentar-se, descarregou na esposa o perigoso dardo intangível. Tão só por ver um sapato imperfeitamente engraxado, proferiu dezenas de palavras feias, sentiu-se aliviado e a mulher passou a assinalar no peito a odienta vibração em forma de cólera inexplicável. Repentinamente, transformada pelo raio que a feria e de que até ali ninguém soubera remover, encaminhou-se para a empregada que se incumbia do serviço dos calçados e desabafou. Com palavras indesejáveis, inoculou-lhe no coração o estilete invisível. Agora era uma pobre menina quem detinha o tóxico mental. Não podendo despejá-lo nos pratos e xícaras ao alcance de suas mãos, em vista do enorme débito em dinheiro que seria compelido a acertar, acercou-se de velho cão, dorminhoco e paciente, e transferiu-lhe o veneno imponderável, num pontapé de largas proporções. O animal ganiu e disparou, tocado pela energia mortífera, e para aliviar-se desta, mordeu a primeira pessoa que encontrou na via pública. Era a senhora de um proprietário vizinho, que, ferida na coxa, se enfureceu instantaneamente, possuída pela força maléfica. Em gritaria desesperada, foi conduzida a certa farmácia. Entretanto, deu-se pressa em transferir ao enfermeiro que a socorria a vibração amaldiçoada. Crivou-o de xingamento e esbofeteou-lhe o rosto. O rapaz, muito prestativo,
de calmo que era, converteu-se em fera verdadeira. Revidou os golpes recebidos com observações ásperas e saiu, alucinado, para a residência onde a velha e devotada mãezinha o esperava para a refeição da tarde. Chegou e descarregou sobre ela toda a ira de que era portador. "Estou farto", bradou. "A senhora é culpada dos aborrecimentos que me perseguem. Não suporto mais esta vida infeliz. Fuja de minha frente." Pronunciou nomes terríveis, blasfemou, gritou, colérico qual louco. A velhinha, porém, longe de agastar-se, tomou-lhe as mãos e disse-lhe com naturalidade e brandura: "Venha cá, meu filho. Você está cansado e doente. Sei a extensão de seus sacrifícios por mim e reconheço que tem razão para lamentar-se. No entanto, tenhamos bom ânimo. Lembremo-nos de Jesus. Tudo passa na terra. Não nos esqueçamos do amor que o Mestre nos legou." Abraçou-o comovida e afagou-lhe os cabelos. O filho demorou-se a contemplar-lhe os olhos serenos e reconheceu que havia no carinho materno tanto perdão e tanto entendimento que começou a chorar pedindo-lhe desculpas. Houve então entre os dois uma explosão de íntima alegria. Jantaram felizes e oraram em sinal de reconhecimento a Deus. A projeção destrutiva do ódio morrera. Afinal, ali dentro do lar humilde, diante da força infalível e sublime do amor. Nessa lição, Ney Lúcio faz questão de nos dizer já aqui no título qual é a nossa arma infalível contra a raiva, a cólera, o ódio. E essa arma infalível é o que Jesus tanto nos ensinou e exemplificou na sua vida. Chama-se amor. Nos mostra essa narrativa, essa história, nos enfatizando a nossa grande responsabilidade sobre os nossos pensamentos. E quando já diziam os espíritos a Kardec que o pensamento cria, aqui está exemplificando essa criação mental, que se transforma pela emoção, que se transmite também, é uma energia, o ódio. E aqui narra que, inicialmente, um funcionário que havia sido demitido escreveu em uma carta com tamanho ódio, mas ao ler aquela carta, o seu chefe recebeu aquele dardo do ódio projetado pelo pensamento daquele quem a escreveu. E então é invadido por tamanha projeção de emoção, e esse ódio vai se propagando de pessoa a pessoa, de local a local. E é muito interessante a gente analisar, porque muitas vezes a gente se pergunta assim, porque parece muito distante de nós, a guerra, a violência, a maldade, as coisas que acontecem no mundo e que às vezes também acontecem a nós, por nós atrairmos para nós essas situações. E às vezes a gente não compreende muito bem essa dinâmica. E aqui está bem exemplificado como se dá a dinâmica do pensamento envolvido pelas nossas emoções. E de que forma o ódio que eu trago colabora para o ódio do mundo e também gera a violência e gera as guerras. Toda vez que eu emano um pensamento e esse pensamento ele é nocivo, ele é venenoso, porque traz ali coisas ruins, ele fica projetado
na psicosfera que me emana. E ele vai se ligar a outros pensamentos que com ele se sintonizam e com outras pessoas que com ele se sintonizam. Vocês já estavam em uma... não sei se já passaram por essa situação, está em um local com uma pessoa, em casa, enfim, e de repente alguém com muita raiva fala com você. Se você estiver bem atento e for sensível na observação, você vai receber como se fosse uma descarga elétrica. E essa descarga atinge o seu corpo inteiro, como se fosse realmente uma descarga. E o seu corpo começa a tremer. Tamanha a projeção daquela energia. Então ali você tem duas alternativas. Ou você pode captar aquela energia e ela intensificar com a sua própria energia de raiva ao receber aquela, se sintonizar. Ou você pode quebrar aquela energia que você recebe. No nosso imediatismo, muitas vezes a gente acaba recebendo aquela descarga de pensamentos, aquela descarga de emoção, e a gente absorve aquilo e junta com o nosso próprio descontentamento, nossa própria raiva, porque às vezes o nosso ego é ferido neste momento e a gente se vê compelido a responder na mesma moeda. E muitas vezes é o que a gente faz. E é isso que ocasiona as violências e a raiva na projeção de cada ódio, cada pensamento, cada sentimento emanado por cada um de nós. Por isso somos, sim, responsáveis pela violência e pelo ódio do mundo. Se dentro do meu coração existe violência, existe ódio. E esse sentimento, ele pode ser emanado de várias formas possíveis. Eu posso aqui escrever uma carta direcionando a alguém esse pensamento, mas essa pessoa sequer, às vezes, sabe que eu estou com esse ódio dela e que eu estou direcionando. Mas nem por isso vai deixar de receber essa descarga mental. Principalmente se ela entrar em contato com o meu pensamento, comigo, direcionando pessoalmente a ela. Então, muitas vezes, a gente não sabe de onde iniciou, como começou esse sentimento em nós, de onde veio, mas chega até nós. E ele nos atrapalha e nos prejudica bastante, principalmente no contato com os outros, porque nós vamos projetar às pessoas aquilo que a gente traz em nós. Então, às vezes, a gente pode estar em casa, pode estar ou em um cômodo de casa, e às vezes a gente recebe de pessoas de fora essas emoções, como de pessoas dentro da nossa casa. E nem por isso vai deixar de nos afetar. Nós ainda estamos imersos na matéria e ainda trazemos em nós muitos sentimentos de ódio, de raiva, descontentamento, de tristeza, sentimentos não muito nobres porque não nos auxiliam em nada. E esses sentimentos em nós vai fazer com que a gente se sintonize mais facilmente com os sentimentos emanados dos outros para nós. E a gente recebe esse sentimento e o transfere àqueles mais próximos a nós. Isso é tão prejudicial porque às vezes
a gente acha assim, na internet também, que o que a gente diz não interfere nos outros. O que a gente pensa não interfere nos nossos irmãos. E isso é um grande equívoco, porque eu posso proferir ofensas, por exemplo, nas redes sociais, e que eu não estou vendo aquelas pessoas, mas estou ali impregnada daquele ódio, daquele sentimento. E as pessoas, ao me assistirem, elas vão entrar na minha sintonia daquele sentimento que eu trago, aqueles que estiverem nessa condição, e também ficarem como eu, revoltados, com raiva, com ódio. Estamos aqui falando primeiro dos sentimentos negativos. É como uma música. Eu canto. E todos aqueles que estiverem na mesma vibração vão ouvir essa música, essa melodia, vão entrar em sintonia e vão propagar, potencializando pelas suas próprias emoções. E isso vai indo. E aqui ele enfatiza que não houvera naquele momento ninguém tido condições de acabar com esse sentimento, de esvair-se dessa emoção. Até que chega a uma mãe que era cristã e que estava em sintonia das boas vibrações, mostrando-nos que a única forma que vai fazer com que o mal no mundo acabe não é o mal. A raiva só vai gerar mais raiva, o ódio só vai gerar mais ódio. Os sentimentos inferiores vão gerar cada vez mais sentimentos inferiores. E o que vai fazer com que esses sentimentos inferiores acabem? Os sentimentos antagônicos a estes. O ódio, o amor. Então, o mundo só vai se tornar um local de paz quando cada um de nós trouxer o amor dentro do coração. E trazendo para os nossos dia a dia, é fácil você não revidar? Não é fácil. Por isso, muitos de nós acabam entrando nessa vibração do ódio e acaba também atraindo para nós consequências oriundas desse ódio transmitido. Porque se eu sou violento, se eu tenho ódio e eu transmito isso vai chegar até mim como uma necessidade de reparação. O que vai fazer então com que eu, ao receber esse sentimento de ódio, com o conhecimento que eu tenho, com a receita que Jesus nos deixou e trouxe isso de forma muito enfática na sua vida, o amor. De que forma eu posso tirar o ódio e transferir para o amor? No exercício de disciplina mental. Toda vez que um pensamento me invadir ou tentar me invadir de raiva, de ódio, de descontentamento, se eu sei que não é meu, que eu não tenho motivos para isso, porque isso também pode ser sugestionado pelos nossos irmãos do mundo espiritual, que se encontram mais atrelados a matérias mais ignorantes e podem também se utilizar das energias emanadas dos outros para nós, potencializar essa energia de ódio para melhor nos atingir, e eles fazem isso muito bem. Por isso que às vezes uma simples raiva pode chegar a nós com um ódio extremo,
porque já vem também potencializado pelo ódio de cada um daqueles espíritos que dessa energia se utiliza para nos atingir. E ela chega como um dardo venenoso. E o que eu tenho que fazer então? Pensar que eu não tenho motivos para sentir tal sentimento. E ele vai vir. Muitas vezes eu vou ter que dialogar com esse sentimento, raciocinar com esse sentimento. Tô com raiva, tá me vindo raiva, mas eu não tenho motivo para ter raiva. Por que esse sentimento de raiva tá me invadindo? Eu não vou buscar uma causa, porque se eu buscar uma causa, certamente eu vou encontrar. Com certeza alguém vai cometer algum ato que vai me aborrecer. E esse aborrecimento simples pode sim se tornar um ódio, porque eu já estou instigada por esse sentimento. Então, não buscando um motivo para sentir raiva, mas buscando um motivo para não sentir raiva dentro do seu coração. Eu não tenho motivo para ter raiva. Minha vida, eu tô com saúde. Ou se eu não tô com saúde, eu tenho condições de melhorar. Eu tenho que pensar sempre em alguma coisa positiva e ir trabalhando, dialogando com aquele sentimento de raiva, questionando ele e anulando ele. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Vai ser de primeira? Não, não vai ser de primeira. Até porque as vibrações são fortes. E é assim que os obsessores muitas vezes, se utilizando dessas energias, nos atingem. Esses pensamentos, dessa forma podemos ir trabalhando, disciplinando os nossos pensamentos. E as emoções? Porque muitas vezes as pessoas nos invadem com emoções estrondosas, com descargas emocionais muito grande. E de que forma eu posso fazer então para não ser atingido? Se alguém descarregar essa raiva em mim, olhar no fundo dos olhos daquela pessoa e a ver como enferma naquele instante. Porque qualquer pessoa que carrega dentro do seu coração esses sentimentos está momentaneamente doente, porque isso vem da inferioridade da nossa alma, da nossa ainda imaturidade, do nosso sentimentos ainda desgovernados. Então, olhar e ver que aquela pessoa se encontra momentaneamente enferma e eu não tenho motivos, não posso revidá-la da mesma forma que ela assim me dirige, porque eu não estarei sendo diferente dela. Às vezes, pode ser que nas primeiras vezes, nessa tentativa, eu vou querer revidar, e às vezes eu vou até começar a falar alguma coisa ofensiva contra a pessoa, porque o nosso ego incha nesse momento e a gente quer revidar, o nosso orgulho não quer que a gente deixe barato. E a gente tem esse ímpeto e a nossa educação nos incentiva a isso, a nossa cultura nos incentiva sempre a revidar, então a gente quer revidar. Então a gente faz o quê? Nos acalma, segura aquela emoção, pensa, olha para aquela pessoa, vê dentro dela que ela não está bem, se compadece dela e perdoa, porque ela tem os motivos dela, talvez para estar daquele jeito, mas não me dá o direito, porque eu não tenho os mesmos motivos, de também revidá-la da mesma forma. E não vai ser assim que eu vou ajudá-la, e não vai ser assim também que eu vou me ajudar, revidando. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Precisa de muita disciplina,
das nossas emoções. Mas aos poucos você vai observando que já consegue mais não revidar do que revidar, até que isso se torne tão natural em você, um não revide, que você nem se abala quando alguém vem com essa descarga emocional sobre você. Mas para que a gente preserve essa emoção, a gente precisa do conhecimento do Evangelho, nos conhecer, nos aprofundar a nós mesmos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas formas de agir, para nos auxiliar, nos aprofundar a nós mesmos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas formas de agir, para nos auxiliar nesse processo de transformação íntima. E aqui, exemplificando também as formas, às vezes, de retorno desses sentimentos. Se eu emano um sentimento de amor, quando fala que eu dou, que eu recebo aquilo que dou, como São Francisco nos ensinou tão bem, de forma tão poética e bonita na sua música, porque quando meu coração está invadido de amor e eu transmito esse sentimento, eu também recebo esse sentimento de amor. E às vezes eu toco o coração das pessoas e elas me retribuem. E também com o ódio, quando eu emano esse ódio, eu também recebo o ódio que eu emano, porque a pessoa vai me devolver nas mesmas proporções. E esses sentimentos de ódio, às vezes, vão ficando na psicosfera dos nossos lares. Vai nos adoecendo, vai nos dando os problemas físicos, inclusive esses miasmas pestilenciais que são criados pelos nossos pensamentos. Isso numa escala maior, nos casos de guerras e de locais de grande violência, vai ficando atrelado à psicosfera daquele local, criando miasmas na camada espiritual daquele local. E esses miasmas, posteriormente, vão vir a se tornar vírus, que imersos nessas emoções, virão então nos adoecer. Por isso que muitas vezes eu falo assim, eu fiquei com uma raiva, mas é só uma raivinha, isso não vai fazer mal a ninguém. E eu recebo, às vezes, uma doença, alguma coisa física, orgânica, e eu não compreendo que isso é um retorno daquilo que eu senti. Então, na Lúcia, os espíritos também nos mostram que tudo que a gente emana, nós somos muito responsáveis pelos nossos pensamentos, porque tudo tem uma responsabilidade. Tudo eu vou resgatar, digamos assim, tudo eu vou receber, tudo são coisas, consequências, obras que eu vou receber posteriormente. Se são positivas, eu vou receber de forma positiva. Se não são positivas, eu vou receber de formas não positivas. Por isso que as críticas, de uma forma geral, elas não são positivas. Porque crítica por crítica é melhor que você não diga. Porque elas vão trazer um sentimento, às vezes, infeliz, vai causar mágoa em uma determinada pessoa, vai ficar impregnado aquele sentimento. Um exemplo assim, alguém vai lá no YouTube, nas redes sociais e critica os médicos.
E aí, eu tenho um filho e o meu filho vai no médico. E o médico, muito impregnado por aquelas críticas, ficou magoado, aborrecido e vai agora tratar o meu filho. Então eu fui lá nas redes sociais e falei um monte de coisa, um monte de bobagem, um monte de crítica e um monte de apontamento, um monte de coisas. E aquilo alguém ouviu e absorveu e ficou com aquilo no coração. Mas a pessoa não conhece meu filho. E agora meu filho vai lá naquela pessoa. E agora ele vai ter um tratamento não tão bom como deveria. Vai ser recebido de uma forma de uma pontapé, porque ele ouviu aquelas palavras ofensivas, isso ficou no coração dele e ele transmitiu. Aí o meu filho então vem para casa e fala comigo de forma ofensiva, e aí eu fico pensando, nossa, mas eu não fiz nada para ele. Eu tô recebendo de volta aquilo que eu falei. Então sempre que você criticar alguém, falar muitas críticas ofensivas, vê se seu telhado não é de vidro. Porque se seu telhado é de vidro, alguém pode tacar a pedra e cair na sua cabeça. Por isso, Jesus sempre nos diz: não critiqueis para não ser criticados também. Não julgueis para não ser julgados. Porque tudo que eu profiro contra alguém, eu estou também abrindo campo para que as pessoas venham a falar a mim da mesma forma. Então, se você é uma pessoa muito crítica, endureça seu couro. Crie bastante resistência moral, quebre o melindre, porque isso vai voltar de alguma forma. E se você se melindrar, também não vai te ajudar, porque o melindre vai potencializar ainda mais as críticas dos outros em relação a você. Então, o melhor a fazer, como nós já falamos no evangelho passado, é: faça sempre apontamentos, se você tiver que fazer apontamentos sugestivos, positivos, auxilie as pessoas a melhorarem, não de forma a depreciar aquilo que ela faz, mas potencializar aquilo que ela já tem de positivo e bom, e de que forma ela pode melhorar. Se você tem algum apontamento em relação a alguma religião, alguma situação, seja você o exemplo daquilo que você gostaria de ver. Faça em forma de atitudes aquilo que você gostaria de ver. Isso é muito melhor do que você preferir críticas por críticas, ofensas por ofensas. A gentileza, ela é sempre o melhor antídoto para nós utilizarmos contra as ofensas. Ser gentil, uma palavra amiga, ser uma pessoa dócil, é muito mais fácil de você ser melhor recebido do que ser uma pessoa sempre rude, carrancuda, raivosa. Percebe, ninguém quer ficar perto de um espinho, mas todo mundo se delicia com o cheiro de uma flor delicada. Você quer ficar perto de um espinho que te espeta o tempo todo? Ou você quer ficar perto de uma flor? Então, você quer ser o espinho que se espizinha o tempo todo? Ou você quer ser a flor que te acalenta? Sem contar que os sentimentos de raiva também podem gerar em nós problemas físicos quando a gente emana aquelas emoções. Problemas gastrointestinais, úlceras, problemas que às vezes dor no estômago. Então, tente ver se o seu corpo já não está dizendo que você está excedendo em algumas emoções. O corpo também nos fala, muitas vezes em formas de reações, que a gente está ultrapassando os limites das nossas emoções. Vamos então ficar com essa reflexão e vamos finalizar o nosso evangelho. Querido Mestre Jesus,
Agradecemos imensamente pela oportunidade desse Evangelho que o Senhor nos ensinou a realizar. Agradecemos as reflexões inspiradas pelos nossos benfeitores, pelos benfeitores responsáveis por essa atividade do Centro Espírita Ceareiros do Bem. Agradecemos imensamente por todas as dádivas e graças que sempre recebemos. Pedimos para que nesse instante os nossos benfeitores, os benfeitores responsáveis por essa atividade, por esse trabalho, possam ir até os lares que nos ouvem, realizar nesses lares as limpezas psíquicas deles, retirando todos os pensamentos, todas as emanações, os sentimentos ali impregnados, que não colaboram com o Evangelho de Jesus, realizando as limpezas também mentais, no corpo espiritual, físico desses nossos irmãos que nos ouvem, restaurando esse lar, restaurando o equilíbrio desse lar, a todos os nossos irmãos que nos ouvem e a todos os reinos que ali residem, que possam ser imersos no amor do Cristo. Agradecemos imensamente, Pai, pela oportunidade de aprendermos, que possamos utilizar essa oportunidade para praticar sempre, a todo instante, onde quer que estejamos, o seu Evangelho, e que ele seja sempre alicerçado na nossa vida e também difundido por nós na terra, para que o seu reino, reino de amor, paz, seja também instaurado não só nos nossos corações, mas também nos nossos lares e onde estivermos, que possamos ser seus trabalhadores incansáveis. Que assim seja. Boa noite a todos, que tenham uma excelente semana, que possam refletir sobre esse ensinamento ao longo da semana e que ele possa fazer diferença na sua vida e da sua família. Espero a todos até o próximo segunda-feira, com a graça de Deus. Um grande abraço, até lá.